Então, a gente agora pode começar. Então, nós vamos dar início à palestra Grêmios Estudantis, Protagonismo Juvenil na Produção de Curtas-Metragens. Quem vai dar essa palestra é o professor Celso Francisco Duó. Ele é professor de Sociologia na Educação Básica de São Paulo e sociólogo, atualmente cursando mestrado em Educação no Programa de Educação Escolar Unesp Araraquara, formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pedagogia pelo NEAD Unesp, além de formado no curso Lato Sensu História, Sociedade e Cultura pelo COGEA PUC São Paulo. Atua como técnico do Centro de Avaliação e Certificação, SEAC, da Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, a EFAP, e também como formador na área de educação, abordando temas como planejamento escolar, ação docente, educação e direitos humanos, atuou como professor coordenador de núcleo pedagógico, PCNP, de 2012 a 2017, na Diretoria de Ensino Região Sul 1, órgão descentralizado da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, e como representante da disciplina de Sociologia e integrante da equipe de Ciências Humanas responsáveis pela formação de professores e coordenadores de escolas na utilização do currículo do Estado de São Paulo. Bom, então, depois da apresentação, vou passar então a palavra ao professor Celso Francisco Duó e agradecer a presença de todos e a do professor também. Celso, acho que você está com o microfone fechado. Valeu, obrigado. De fato, esqueci. Obrigado. Obrigado, Luciane, por me apresentar. Obrigado a todas e a todos por estarem aqui presentes nessa noite, para a gente poder bater um papo. Eu sei que esse formato acaba sendo um pouco diferente. Eu geralmente gosto de ir falando e conversando com as pessoas conforme eu vou apresentando, mas, infelizmente, o formato não nos permite essa flexibilidade. Mas agradeço a presença e espero que a gente tenha um bom momento para bater um papo, trocar algumas ideias, trocar algumas experiências e, assim, também que eu consiga aprender um pouquinho com a fala de vocês, porque eu acredito que o espaço aqui não é só para a gente apresentar o trabalho que a gente realiza, mas também que os colegas e as colegas possam trazer um pouco dessa experiência para a gente trocar e todo mundo acaba ganhando nesse processo. Bom, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Eu sempre apanho um pouquinho, mas a gente consegue desenrolar aos poucos. Vamos lá. Compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Todos conseguem visualizar? Tá dando para visualizar certinho? Sim, acho que sim. Para mim tá, acho que para todos deve estar também. Beleza, então, gente. Bom, vamos lá. O tema são Grêmios Estudantis, Protagonismo Juvenil na Produção de Curtas-Metragens. Esse trabalho, a princípio, eu o realizei na diretoria de ensino, na época que eu era PCNP, professor de coordenador de núcleo pedagógico, e também, no caso, eu era responsável pela ação junto aos Grêmios Estudantis nessa diretoria de ensino. Eu transformei essa ação, que era uma ação formativa da diretoria de ensino, pouco tempo depois, numa iniciação científica, durante o período que eu estava cursando pedagogia pela Unesp, e apresentei no Congresso de Iniciação Científica. Então, é o resultado, digamos assim, a junção de dois resultados diferentes que culminou nesse trabalho, né? Primeiro, uma produção que era basicamente um trabalho técnico formativo, e que logo depois passou a se tornar uma produção acadêmica. Eu estou até terminando de escrever um artigo sobre essa ação e pretendo publicar ele em breve. Eu tive a orientação do professor Ricardo Ribeiro, o qual eu agradeço muito a oportunidade de ter confiado no trabalho, ter me incentivado nessa jornada, digamos assim, que foi transformar um trabalho um pouco mais técnico num trabalho mais acadêmico. Bom, só para contextualizar um pouquinho como que foi esse trabalho, ele, a princípio, ele é o resultado de uma ação
que a gente, na diretoria de ensino, estava participando da Mostra Internacional de Cinema e Direitos Humanos. Conversando com a equipe que atuava na época, que era o professor Pedro, a professora Priscila e o professor Vanderlei, nós decidimos trazer os estudantes dos grêmios estudantis para participarem dessa mostra em direitos humanos. E aí a gente lançou um desafio para os grêmios, que era que eles montassem curtas-metragens de até 3 minutos, tratando, é lógico, também dessa temática de direitos humanos, que trazia consigo o debate étnico-racial, diversidade de gênero, inclusão social, e tudo aquilo que permeia a parte relacionada aos direitos humanos, meio ambiente, enfim, de uma forma bem abrangente. O objetivo principal era fomentar esse protagonismo juvenil, né, dentro do contexto escolar, dentro da comunidade escolar. Então, quando a gente chamou, a princípio, esse pessoal para fazer essa formação, foi uma das primeiras formações dentro da diretoria de ensino, realizada diretamente com alunos, né? A princípio nunca se teve uma ação direcionada para alunos lá na diretoria, a gente trouxe essa garotada para conversar. A princípio, pela questão do espaço físico, a gente não conseguiu trazer a gestão como um todo. Então, a gente optou em trazer o presidente e o vice-presidente de cada grêmio estudantil. Lá na diretoria, a princípio, eram 90 escolas, né? Então a gente geralmente pedia para que viesse um professor acompanhando esses alunos, né? Para também contribuir depois nesse desdobramento do trabalho. Como eu até mencionei para vocês, né? Foi uma ação que foi basicamente esse desdobramento da Mostra de Direitos Humanos, e a gente lançou esse primeiro festival de curta-metragem. Ao todo foram duas mostras. A gente participou 2015, 16, 17 da mostra, daí 16, 17 a gente conseguiu desdobrar para esse festival de curtas-metragens, que os alunos conseguiram produzir filmes de até 3 minutos tratando dessa temática. E foi interessante porque houve, de fato, uma mobilização das escolas, mesmo aquelas que não produziram seus filmes, elas conseguiram desenrolar e desenvolver outras atividades. Como até mencionei, né, a gente participou desse circuito de fusão, né, a partir da 10ª mostra, e, a princípio, essa ideia de tratar essas temáticas de direitos humanos, diversidade de gênero, educação para as relações étnico-raciais, também foi um grande motivador, a princípio, no momento que a gente começou a fazer a escuta das demandas que os professores acabavam trazendo para nós. O pessoal das ciências humanas sempre trazia, pô, Celso, como que a gente pode fazer para discutir determinado tema, o que eu tenho de material, o que a gente tem, ou o que nos ampara legalmente, né, nesse contexto, para colocar esse debate dentro de sala de aula, né? Até mesmo porque muitos colegas falavam que havia ou o desconhecimento de como fazer uma abordagem pedagógica sobre o tema, ou até mesmo se sentiam um pouco inseguros para desenvolver esses assuntos. Então, também foi um dos motivos que a gente participou desse circuito de fusão, dessa mostra de cinema e direitos humanos, que, em certa medida, agregou também para a atuação desses professores, e até mesmo sendo mais um espaço de troca, né? Eu acredito que nós, no magistério, temos essa possibilidade de sempre aprender com o colega e com as experiências dos colegas, né? Então, isso também enriquece a nossa atuação dentro do contexto do magistério. Como eu havia mencionado para vocês, né, algumas escolas que tiveram a possibilidade de desenvolver a produção dos curtas-metragens, outras optaram em fazer algumas adaptações, e aí também ficou a critério de cada grêmio estudantil, ficou a critério de cada escola o que iria fazer necessariamente com aquela informação que a gente acabou passando. Então, assim, aí eu mostro para vocês algumas fotos de trabalhos, alguns optaram em apresentar banner com o resultado de atividades que foram desenvolvidas pelos professores, outros optaram em fazer algumas ações mais voltadas para o teatro, outros dança, mas sempre com a forma de procurar expressar esse contexto, que seria esse debate vinculado aos direitos humanos, então trazer a questão cultural, né, enfim, e principalmente do contexto no qual a escola estava inserida,
foi muito interessante nesse ponto, porque houveram várias apresentações. Então, por exemplo, essa segunda foto, eles trabalharam a história do Bumba Meu Boi, porque havia muitos alunos que vinham de determinadas regiões que os pais tinham essa tradição, né, de ter a dança, ter essa atividade cultural. Então, foi uma outra forma de trazer essa questão do debate, por exemplo, dos migrantes e imigrantes, e discutir dentro do contexto escolar, né? Por exemplo, teve um grupo de dança para debater essa questão do hip hop, que também, querendo ou não, fica muito vinculada à questão étnico-racial, que traz muito esse debate. Então, foram alguns pontos que, mesmo aqueles que não produziram o filme em si, conseguiram ter êxito na sua ação. Então, isso foi muito bacana, e principalmente, assim, perceber o quanto o Grêmio, ele sendo bem estruturado e até mesmo a gente instrumentalizando esses alunos, eles conseguem desenvolver ações muito significativas, e principalmente nesse contexto da aprendizagem deles, né? E a troca também e organização entre eles. E quebra também aquele estigma de dizer que o aluno é simplesmente passivo e ele tem que estar ali só para receber informação. Vou apresentar aqui para vocês 2 curtas que eu achei mais interessantes, e, assim, daí também para a gente ver como que ficou o resultado desses filmes. Espero que o áudio funcione. Vamos ver se vai aqui. Aí, acho que foi. Celso, a gente não está tendo o áudio do vídeo, tá? Não? Não. Xiii. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o arquivo que fica mais fácil para vocês verem aqui. Então, vamos lá. Que geralmente eu achei que estava... Achou que estava com áudio, né? Você achou Achei que que estava estava com... porque para mim aqui aparece o áudio. Desculpa. não. A gente vai apoiando um pouquinho com a tecnologia. Vamos ver se meu computador roda aqui, porque ele está um pouquinho... Funcionou? Não, tá sem você está com fone, né, de ouvido? Talvez você tenha que tirar, talvez, o fone. Tá. Agora sim. Celso, o áudio está um pouco baixo agora.
Nossa, gente. Ele tá no máximo. Tá dando para ver um pouquinho. Ele tá no máximo. Tudo bem. Deixa eu ver agora se eu consigo rodar o outro. Vou até tentar aumentar o áudio aqui do próprio computador.
Deixa eu voltar aqui o fone e retomar aqui um pouquinho. Bom, basicamente foram esses os 2 curtas que eu selecionei. Aí a gente tem uma parte da bibliografia que eu utilizei para realizar esse trabalho. O primeiro vídeo, ele traz alunos, no caso, pessoal de Grêmio, de uma escola de 1º ao 5º ano, que é dos anos iniciais, e o segundo vídeo é de uma escola de ensino fundamental 2 e médio, né? Então, são as 2 escolas que participaram, que tiveram até uma premiação por conta da produção que os alunos fizeram, e, assim, apesar, acho que do áudio, infelizmente, está muito baixo, eu acredito que deu para perceber um pouquinho da mensagem que eles tentaram trazer, até mesmo a partir de discussões e vivências que eles trouxeram. Então, basicamente, seria essa a parte do trabalho, né, o resultado do trabalho que a gente desenvolveu nessa diretoria de ensino, né, e que depois de um tempo eu até participei, transformando ele de uma iniciação científica no curso da pedagogia, e participei lá do congresso de iniciação científica, apresentando esse resultado, né, contextualizando um pouco melhor, trazendo algumas referências, né, de coisas que, por exemplo, o próprio currículo debatia, a própria legislação também acabava disponibilizando, né, então, assim, outros materiais, seja também, por exemplo, legislação como a 10.639 e outras acabavam trazendo para desenvolver esse debate. Então, basicamente é isso, né? Deixo uma frase para a gente até refletir também um pouquinho, né? Um bom filme, ele tende também a fazer com que as pessoas pensem um pouco, sem deixar que elas suspeitem, que estejam levadas a pensar, né? Acho que é um ponto importante, e até mesmo uma boa referência para a gente trabalhar e trazer os alunos para discutirem a partir de alguns filmes, a partir de alguns trabalhos que eles também possam desenvolver e expressar sua criatividade nesses trabalhos. Basicamente é isso. Mais uma vez, obrigado a todas e a todas que estão presentes, e espero que agora a gente possa bater um papo e trocar um pouquinho de ideias, compartilhar um pouco das ideias enfim, da proposta que eu estou apresentando para vocês hoje. Obrigado. Obrigada, professor Celso, né? Acho que, como nós somos em poucos, acho que as pessoas podem ou levantar a mão, ou abrir o microfone e conversar. Tem, acho que só um comentário, né? O Adam Lopes, ele diz que eu faço esse tipo de trabalho com os alunos de 9º ano, o trabalho bimestral de final de ano é um curta-metragem, mas eu peço para eles partirem de um texto literário. Legal. Acho que... Mas você mesmo pode, se conseguirem abrir os microfones, podem abrir e conversar diretamente com o professor Celso. Alguém quer comentar alguma coisa? Levantem a mão. A Jaqueline. Pode falar, Jaqueline. Boa noite, eu não sei se está todo mundo conseguindo me ouvir. Sim, Jaqueline. Sim. Que ótimo, prazer, Jaqueline. Tudo certo. Eu queria comentar que no ensino médio, no final do ensino médio, eu fiz esse trabalho com os professores de ciências humanas, né? História, geografia. E a ideia deles era exatamente essa, trazer para a gente comentar questões que estavam na nossa realidade e que também afetavam a sociedade de alguma maneira. Então, eles selecionavam livros diversos e escolhiam grupos. E cada grupo ia montar um curta-metragem em cima daquele texto. E aí, tanto que, tipo, o meu nome é Jaqueline Floresça, no sentido de que quando eu fiz esse curta-metragem, eu coloquei a Floresça no sentido do livro que eu peguei, que foi quando eu me descobri negra, né? E aí foi pegando questões de racismo, de identidade, de gênero, sexualidade, e aí foi trabalhando cada vez mais isso. Então, eu percebi, nessa época,
que muitos dos alunos que não produziam, no sentido de produzir conteúdo para a escola e estando numa escola pública periférica, se desenvolveram bastante nesse período. E a gente precisa também tentar inserir mais os alunos falando da própria realidade deles, onde eles estão inseridos. Se eu estou inserido na periferia, vamos trabalhar questões periféricas. Se eu estou inserido numa sociedade que é totalmente cultural, totalmente ativa, de forma que tem espaços que a gente possa ocupar, vamos falar desses espaços que a gente possa ocupar. Então, eu acho super bacana a gente fazer esses trabalhos com os alunos, tanto do ensino fundamental básico, né, que é do primeiro ao quinto ano, quanto do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Acho que é super bacana a gente tentar trazer à tona. E até mesmo com os alunos do EJA, né? Porque o EJA é aqueles alunos que estão vindo e tem uma outra realidade, porque passaram por diversas situações na vida. Então, acho que isso é uma questão bem bacana aí a se pensar também. Ô, Jaqueline, obrigado pela contribuição. E isso que você mencionou de trabalhar a questão da localidade, eu fiz numa outra ação quando eu deixei a coordenação e eu voltei para a sala de aula. Eu sempre lecionei sociologia, né? E em 2018 eu trabalhei com os alunos da seguinte forma, que eles tinham, até mesmo pegando um pouco daquilo que é proposto no currículo, né? Processo de migração, imigração, eu propus para que eles entrevistassem pessoas que tivessem passado por esse processo, né? Expliquei para eles como é que fazia o roteiro, tal, tudo mais, a questão do uso da imagem, pedir autorização para a pessoa, se fosse o caso, de poder filmar ou gravar um áudio, e foi muito legal, porque, assim, nesse ponto deles buscarem até mesmo, por exemplo, familiar, né, buscar conversar com uma avó, com o próprio pai, que passou por esse processo, né, e de fato também entender um pouco da própria localidade onde ele está vivendo, né. Na proposta dos curtas, né, no caso especificamente do segundo curta, que é do pessoal do Fernando Gasparian, eles procuraram usar mesmo o espaço da região ali, né, então pegaram essa parte do metrô, que está bem ali na região do Campo Limpo, né, utilizaram o próprio espaço da escola, né, e também é um ponto legal, eles se apropriarem do espaço da própria escola e buscar também essas outras referências para trazer discussões por exemplo, de questões que eles viveram, né. Esse segundo vídeo, ele traz muito isso. Quando eu conversei com a presidenta do Grêmio, né, e a vice-presidenta do Grêmio, falei, por que vocês optaram fazer esse recorte? Professora, a gente viu muitas situações semelhantes a essa em alguns lugares, né, então a gente pegou esse ponto que a gente viu, que alguns outros colegas também já vivenciaram, e trouxemos para discussão, né, então foi bacana disso, deles perceberem o que está rolando no entorno deles, né, e fazer essa narrativa. A moça, que é a Márcia, e o rapaz, eles são professores lá na escola, e, assim, foram os únicos que ficaram sabendo como que ia ser o desenrolar do filme, porque o restante do pessoal, nenhum professor soube, eles meio que fizeram suspense e tal, para desenrolar a produção, né, então é legal você ter essa parceria, né, tipo, o aluno escreve e o professor vai lá e protagoniza, é bacana. No outro, a professora sugeriu, foi orientando e foi dando as dicas, né? Então, é interessante essa percepção que os alunos criam do próprio ambiente, né? Acho que tem uma pergunta da Mariana, ela até mencionou que está sem microfone. Gostaria de perguntar para o professor sobre a receptividade dos estudantes acerca da proposta. Eles eram muito abertos, mais resistentes, ou dependia muito? Obrigado, Mariana, pela pergunta. Os alunos, eles sempre, assim, quando a gente acabou fazendo essa proposta, foi muito interessante que eles tinham a curiosidade, né? Um ponto legal, tanto dos alunos menores, dos anos iniciais, o pessoal dos anos finais do ensino médio, os alunos são muito abertos a esse tipo de atividade. Eu, infelizmente, né, tive muitos problemas em relação aos colegas, né, que não compreendiam ou falavam, não, mas para ele aprender ele tem que estar dentro da sala de aula. E, na verdade, não, né? Se você coloca determinados desafios para eles, eles acabam tendo uma receptividade muito boa. Só que aí é a questão de onde você entra
com o seu papel de docente, né? Como você direciona, quais dicas você dá, qual caminho ele pode percorrer, né? Como que ele pode, de fato, desenvolver aquilo, né? Então, assim, é um ponto que aí a gente entra como professor, e boa parte dos colegas que ajudaram e participaram até mesmo de produções de outros filmes, de outras escolas, relataram isso. É legal porque a gente lança a ideia e eles vão debatendo entre eles e vão chegando no ponto, né? Por exemplo, a questão de organizar um roteiro, né? Explicar como que se faz um roteiro, por que você tem que fazer, da questão do tempo, de como que é a possibilidade de editar um vídeo para chegar nos recortes corretos, qual mensagem se quer passar. Então, assim, é um ponto bem bacana que, para a garotada, eles acham muito legal, né, de poder fazer determinadas gravações, e isso agrega, né. Eu lembro, por exemplo, só retomando um pouquinho da fala anterior, quando eu propus para eles realizarem entrevistas com imigrantes e tal, eles falaram, poxa, tinha muita história do meu próprio pai que eu não sabia, né? E, tipo, é legal, porque agrega pro próprio estudante, né? Não sei se eu consegui contemplar a sua questão. Acho que a Thalita disse que gostaria de fazer uma pergunta, ela disse que está com o microfone, pode abrir o microfone e falar, a Thalita. Oi, eu vou abrir a câmera também, que eu acho que é bom a gente se ver, né? Peraí. Uhum. Oi, Prazer. a todos. Então, primeiramente, gostei muito da exposição, Celso. Eu sou professora de língua portuguesa, mas atualmente eu estou na vice-direção de uma escola. E eu sou responsável por acompanhar o Grêmio Estudantil, né, da nossa escola, mais de perto, né, além de todos os outros profissionais, eu que acompanho mais de perto, que fico responsável pelo calendário de reuniões e tudo mais. E o grupo que eu mais acompanho ainda, assim, dentro do grupão, é o da EJA. Então, eu tenho 3 perguntas. Na verdade, uma eu acho que você acabou de responder para a Marina, que era sobre o desenvolvimento dessa autonomia, né, que principalmente a EJA, eles já são adultos, eles já são formados, né, só que ainda assim eles se agarram muito nesse papel do professor. Então, sempre de ter alguém da escola, alguém da equipe, né, da escola mediando isso. Então, eu fico meio, às vezes, sem saber em que momento que a gente consegue deixá-los andarem com as próprias pernas. Então, se você tiver alguma experiência em relação a isso, eu gostaria de saber. Além disso, a EJA também, ela é semestral, né? Acho que na maior parte dos lugares, mas na nossa escola ela também é semestral, e às vezes a gente acaba tendo pouco tempo para desenvolver as atividades, e acredito que isso também impacte nessa ideia de formação de grupo, de autonomia. Então, também gostaria de saber se você tem alguma experiência em relação a grupos, assim, com quem você trabalha por pouco tempo. E, por fim, né, então, a autonomia, esse tempo mais reduzido, e também a questão, por exemplo, eu acabo desenvolvendo os trabalhos em 3 períodos. Então, o período da manhã acaba sendo um grupo, o período da tarde outro, e o período da noite outro. O das crianças da manhã e da tarde, eu entendo que eles poderiam, às vezes, daria, por exemplo, no período do almoço, né? As crianças da manhã ficam um pouco mais e as da tarde entram um pouco mais cedo. Mas eu nunca consegui isso efetivamente. Os da noite eu entendo, que é um pouco difícil irem mais cedo por conta do trabalho, e também as crianças irem à noite. Mas eu não sei se eu estou pensando muito dentro da minha caixinha, então eu gostaria de saber se você tem alguma experiência juntando, assim, mais de um período da escola. Então é isso, desculpe se me estende bastante, mas é um tema que me interessa muito, e, assim, é sempre bom compartilhar com quem tem mais experiência do que eu. Obrigada. Por nada. Bom, eu vou começar por essa última questão, né, da interação entre os períodos, né. Então, assim, tanto na escola na qual eu tenho meu cargo, que é o presidente Kennedy aqui no Campo Limpo, e também das experiências que eu tive com outras unidades escolares na época que eu estava na diretoria de ensino, o que a gente geralmente acabava orientando as escolas era que, assim, que os professores fomentassem essa interação com os alunos. Geralmente, o que acabava sendo mais recorrente nas escolas, principalmente naquelas que estavam começando com o Grêmio Estudantil, se fomentava, primeiramente, os representantes de classe, e sempre que se procurava fazer essa mescla de reunião dos representantes entre os períodos. Procurava-se ver qual que era a melhor agenda, qual que era o melhor horário, para que contemplasse o maior número de alunos.
E a partir daí, nessa troca entre os alunos de diferentes períodos, é que daí se começava a fomentar a organização da chapa dos grêmios, né? Então, quais são as propostas? Vocês querem fazer uma chapa única? Não querem? Qual que é a ideia de vocês? Geralmente, algumas escolas acabam tendo uma chapa única, mas também você tem algumas escolas que já tem, por exemplo, eu cheguei a acompanhar escolas que tinham 5 chapas concorrendo. E, assim, gente de todos os períodos. Então, isso é um ponto que era legal exatamente por essa reunião inicial, porque você apresenta os alunos, eles se conhecem, eles já se conhecem, digamos assim, da própria comunidade, aqueles que, por exemplo, se você está numa escola que recebe apenas, por exemplo, alunos da prefeitura, ou, por exemplo, uma escola que seja só, no caso de escola só de ensino médio, né, que vem os alunos de fora, é importante para fazer essa interação, né? Então, assim, juntar os representantes, fazer uma reunião entre eles, e daí, a partir desse passo, ir fomentando o grêmio. E aí você vai conseguir ter, de fato, uma amplitude maior nessa interação, né? E também mencionar para eles, gente, a escola está aberta, vocês podem vir para cá a qualquer momento, né? E também deixar esse espaço, essa abertura, né? Porque, geralmente, algumas escolas falam, não, aluno da manhã só vem de manhã, aluno da tarde só vem à tarde, e da noite só vem à noite. Aí é a questão também quebrar um pouco esse estigma, falar, não, a escola está aberta para o aluno vir ao momento que ele quiser, né? Tanto que, por exemplo, até mesmo é uma forma de você propor, vamos supor, para um grêmio, por que vocês não montam um grupo de estudo, né? Então, garotada que quer prestar Enem, que quer prestar vestibular, ou quer prestar um METEC e tal, junta e abre o espaço. Tem a biblioteca, tem alguma sala específica que dê para utilizar, né? Então, isso vai também um pouco da logística do ambiente da sua escola, que é um ponto legal, e aí lançar para o grêmio, vocês tomam conta? Vocês dão um jeito de organizar o horário? Quais vão ser os cronogramas de estudo, enfim, e a partir daí desenrolar. Em relação à EJA, eu trabalhei muito pouco com o pessoal da EJA, eu trabalhei com o pessoal da EJA logo quando eu ingressei no magistério em 2007, né? Então eu ainda estava meio que tateando um pouco, então assim, geralmente o que eu presenciei e atuei em parceria também com alguns colegas, era mostra de, por exemplo, feira cultural. Então, assim, eram feitas 2 feiras culturais, uma no começo, no primeiro semestre, e outra no segundo, porque daí também é aquela questão, tipo, os professores montarem parceria, de fato, todo mundo fala, não, vamos fazer um projeto? Vamos. Vai ser uma feira temática? Qual vai ser esse tema? Como que vai ser direcionado? Né? Então, aí também cabe ao corpo docente definir como que vai ser organizado. Né? Nessa escola que eu trabalho, lá no Kennedy, a gente tem 2 feiras, tem uma feira de ciências e tem uma de diversidade cultural. Todos os períodos participam, e aí também outro ponto, aluno de período diferente pode ver o trabalho do colega do outro período, né? Geralmente, lá, a primeira série do ensino médio é à tarde, então os alunos da tarde, eles acabavam se dividindo muito. Então, eu ia no período da manhã para ver o pessoal do terceiro, que já está mais tempo, ia para o pessoal da noite para ver como é que é o pessoal da noite apresentando, geralmente tem um pai, um irmão que está fazendo, então, assim, é uma forma também de organizar o pessoal da EJA para que eles se sintam pertencentes, né? E aí também é aquilo, deixar que eles decidam qual que é o tema, porque geralmente os temas entre o ensino médio regular e o ensino médio da EJA acaba sendo um pouco diferente. Lá, por exemplo, eu sei que foi em 2018, quando houve essa feira de diversidade, o pessoal da EJA optou em falar sobre recolocação no mercado de trabalho, porque era uma demanda deles, né? Tipo, como que monta um currículo, né? Como que você deve se portar numa entrevista? Às vezes, assim, para algumas pessoas falar, mas isso não é um básico? Sim, é o básico, mas muitas vezes o aluno que está ali, retornando à escola, é uma coisa que ele não tem essa noção, né? Então, isso foi uma das demandas, por exemplo, que o pessoal da própria EJA definiu, falou, não, a gente quer fazer isso porque para nós é interessante, né? E diferente, por exemplo, do ensino médio regular, que ele vai tratar outra temática, né? Então, são pontos que
eu vejo que existe essa possibilidade. Se o Grêmio puder contribuir, geralmente, a garotada do Grêmio sempre acaba contribuindo, porque, assim, é a questão de dar confiança para eles, né, mostrar que eles têm a capacidade e falar, gente, nós temos tal necessidade na nossa escola, o que vocês podem contribuir e como vocês podem contribuir. E aí deixar eles desenrolarem, porque eles vão ter essa autonomia e vão ver, poxa, a gente está tendo responsabilidade também, a gente também está somando. Então, essa questão de mostrar para o aluno que ele também é responsável no processo é necessária, né? Então, acho que não sei se eu consegui contemplar suas questões. Excelente, conseguiu sim, muito obrigada. De nada. Bom, aqui tem uma coisa no chat, o Adam Lopes, né, gostaria de perguntar ao professor se ele já chegou a trabalhar essa proposta de forma interdisciplinar, junto de outro professor e de outra disciplina, ou se ele desenvolveu apenas em uma disciplina, mas com os alunos procurando ajuda ou ideias com outros professores. Então, Adams, essa atividade, por exemplo, do Festival de Curta, ele era abrangente. Por quê? Assim como a Thalita, que é vice-diretora que está cuidando de um Grêmio, tinha professores de diferentes áreas. Não era só o pessoal das ciências humanas que interage com o Grêmio. Tinha vice-diretor, tinha professor de educação física, professor readaptado. Então, assim, quando a gente convocou os presidentes e vice-presidentes de Grêmio Estudantil para participar e convocou o professor que faz o acompanhamento, veio um leque abrangente. E aí também é aquilo, a gente consegue perceber um pouco da dinâmica, né, de cada escola, né? Você tem, às vezes, um professor, por exemplo, eu lembro de um professor de uma escola que ele era readaptado, né, enfim, por questões de, tipo, ter problema em corda vocal, tal, tudo mais, mas ele era muito ativo, e ele era um dos caras que era responsável pela biblioteca, ele é um professor de química. Então, consequentemente, como os alunos do Grêmio faziam reunião dentro da biblioteca, ele estava ali interagindo com a garotada. Geralmente, escola de anos iniciais, um que acaba ficando muito responsável por isso é professor de educação física, porque é aquele cara, ou aquela mulher que é adorada pelos alunos. Professor de educação física, né? Então, assim, vai variar um pouco de cada escola. Quando a gente fez a proposta, né, de trazer esse debate, e a ideia também foi deixar bem evidente para os professores, direitos humanos é transversal, então qualquer pessoa pode trabalhar, né? Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, eu trabalhava em parceria muito com um colega de matemática, né? Porque a gente, na segunda série do ensino médio, em sociologia, trata muito dessa questão de estatística, índices de violência, fatores que geram violência, né? Então, volta e meia, a gente procurava trabalhar em parceria, né? Eu entrava com a parte sociológica, ele entrava com a parte de análise de dado, né? Então, por que o índice é X? Porque, como que se você faz uma mediana, né? Daí, essa mediana, qual que é a incidência de que tipo de caso, qual a faixa etária. Então, são formas de se trabalhar, né? Mas nessa parte da produção, é legal porque teve professores de diferentes áreas, né? Esse professor de química readaptado, por exemplo, era um cara que me surpreendeu, porque a princípio eu achava, geralmente é só, até mesmo quando eu comecei a cuidar de Grêmio, eu achava que era só professor de ciências humanas, mas aí também foi um engano meu, que eu percebi que, de fato, cada escola vai trazendo a sua adaptação e vai tendo aquele professor que é mais próximo dos alunos, né? Não necessariamente acaba sendo alguém de humanas, né? E, assim, é um projeto que cabe para qualquer disciplina, né? Você trabalhar com curta-metragem. Seja a produção da própria linguagem em língua portuguesa, seja, por exemplo, essa questão de pensar a própria matemática, né, dependendo daquilo que você for propor para os alunos. Então, acredito que, nesse sentido, contempla bastante coisa, né, contempla várias disciplinas, e aí cabe mesmo da iniciativa do professor saber o que ele quer propor e onde que ele quer chegar com o resultado desse material e dessa atividade. Não sei se eu consegui contemplar a sua dúvida. Espero que sim.
Bom, ele está sem microfone, né? Ele também fez um outro comentário, né? Eu também gosto muito, até porque amo filme, sou cinéfilo. Além de pedir para eles produzirem um curta-metragem, eu trabalho muito a interpretação das imagens, dos vídeos, das metáforas. Sim, é bacana. Essa parte é importante, né? Porque, assim, até mesmo nesse processo de produção, colocar para o aluno que tipo de mensagem você quer passar com isso aqui, né? Que tipo de contexto você quer mostrar para quem vai assistir, né? Então é um ponto legal, né? Eu vejo como muito importante, e aí também eu acho que é um ponto que agrega para quem é de língua portuguesa, trabalhar os tipos de linguagem que são postas, né? Então, assim, dá para juntar, né? Se tiver algum colega ou uma colega que seja parceiro nesse sentido, é interessante colocar esse projeto e desenrolar. Acho que vale muito a pena. E, assim, o difícil, o trabalhoso é você organizar, mas depois que ele já está organizado, ele vai por si só, né? Ele disse que você realmente respondeu a questão dele, né? A Helene diz que conseguiu montar um grêmio na escola em 2018, mas a cabeça dos colegas acaba sendo muito pequena. Acham que boa parte dos alunos que devem participar do grêmio deveriam ser somente os bons destaques da unidade. Os outros não têm condições, pois não são bons exemplos para os demais. Aí, não sei se você quer comentar. Eu tive umas situações, Eliane, eu fiquei durante 5 anos trabalhando na diretoria de ensino e era responsável pelos grêmios, né? Além de cuidar da parte do componente curricular de sociologia, eu cuidava do grêmio estudantil. E assim, de fato, tem alguns colegas que não conseguem compreender o quão importante e o significado de ter um grêmio estudantil, né? Assim, eu tive diretor de escola, né, que assim, a gente geralmente pedia para justificar qual situação que estava, né, até mesmo para a gente conhecer as escolas, ter uma clareza um entendimento, na verdade, desculpa, um entendimento dessa situação que cada escola estava vivenciando, e eu tive a infelicidade de receber um ofício assinado por uma diretora de escola de anos iniciais, mencionando que alunos de 1º a 5º ano não tinha capacidade de fomentar grêmio. Isso foi uma das coisas que eu até mostrei na época para o dirigente de ensino, falei, precisa conversar com o supervisor de escola para ir lá bater um papo com essa diretora, né? Porque quando eu até mostrei esse filme, ela falou, mas quem fez foi o professor. Não, a professora ajudou, mas quem fez foram os alunos protagonizaram. Os alunos foram lá e decidiram como é que ia fazer, o jeito que ia se portar, né? Então, assim, são situações que, de fato, vai só aluno bom. Pô, mas e o outro? Que não é um aluno, digamos assim, teoricamente bom, né? Às vezes você tem algum aluno que tem alguma defasagem, alguma dificuldade, e é o ponto essencial para ele poder se descobrir, né? E não ser aquela questão do aluno que é sempre mal visto, né? Então, assim, e aí também é um ponto importante, e até eu falo que é necessário discutir essa questão de direitos humanos dentro do ambiente escolar, que às vezes a gente tem essa situação de coisificar o outro, né? De ver o aluno, o aluno bom é o aluno que serve, o outro aluno não serve. Então, mas na verdade é esse que te desafia, e esse que te coloca em xeque. Pô, o cara não compreende, como é que eu vou fazer ele compreender? Como é que eu vou fazer ele aprender, né? Então, aí é o ponto, acho que é interessante, e eu até falo para nós que somos do magistério, é um ponto que, às vezes, eu tinha 16 turmas, cada turma com 40 e poucos alunos, e você dar atenção e, de fato, ser mais incisivo em alguns pontos da aprendizagem, dá desgaste, dá um baita desgaste, né? Você ter 32 aulas por semana, quem é da rede estadual sabe que é uma jornada exaustiva, o pessoal do município deve ter uma jornada similar, sabe que é de fato cansativo, mas assim, é de fato deixar o aluno participar, né? Não segregar, porque
principalmente para quem trabalha em escola pública e sabe do público que é atendido, o cara já é segregado de própria natureza, né? Dependendo do lugar onde ele está, ou da comunidade que ele vive, ele já é segregado. E daí você tem um único aparelho público que, de fato, pode fazer a diferença para ele. E lá dentro desse próprio aparelho público, que deveria dar oportunidade à continuidade dessa segregação, né? E aí eu falo segregação, seja pela questão racial, seja pelo gênero, né? Seja pela questão da sexualidade. Então, assim, você tem várias situações aí que permeiam. E detalhe, né, dependendo da comunidade, o único aparelho público que tem é a escola, né? E, infelizmente, a gente tem um reflexo dos professores que eles acabam se portando, nós professores, né, me incluo nisso também, pegando um pouco daquilo que você já vivenciou enquanto estudante, né? Então, aí é a questão da gente também quebrar um pouco isso, né? E de fato, você ter uma relação mais próxima com o aluno é ganho para todo mundo, né? É ganho para o aluno, principalmente, é ganho para a gente, porque, querendo ou não, por mais que seja, em alguns momentos, um pouco mais desgastante, né? Porque você vai ter uma demanda maior, mas, pelo menos, você consegue ver algum resultado, né? Digamos assim, no decorrer de um ano letivo, você vê algum resultado. É que nem eu até comentei com a Thalita essa questão dos alunos da EJA. Não, a gente quer fazer algum trabalho direcionado para essa questão de buscar uma recolocação no mercado. Poxa, se é uma vontade deles, é uma proposta deles, é interessante que se agregue, né? E aí você vê que eles andam por si só. É interessante você fomentar, né, alguns, digamos assim, alguns disparadores, e aí, por conta, você vai só mediando ali e vai dando outras diretrizes, né? Ou até mesmo lançando novos questionamentos, ou apontando situações na qual eles não vislumbraram ainda, né? Então, é um ponto que eu entendo que seja necessário, né? Não sei se eu consegui contemplar também Bom, vou só reforçar de novo, quem está com o microfone bom e quiser fazer a pergunta diretamente, é só levantar a mão que a gente abre a palavra para vocês. Aí a Ilane complementa um pouco a ideia dela, né, que ela estava falando do Grêmio lá, concordo com você, tive muitos esclarecimentos a dar por falta de bom senso de colegas, pois o Grêmio pois o Grêmio deve ser composto por alunos que queiram participar e queiram dar suas contribuições. Nosso pensamento deve ser mudado para que nossos alunos possam mostrar que podem sempre surpreender positivamente quando acreditamos. Tá? É bem por aí mesmo, é bem nesse sentido, porque, assim, já vi escolas que o próprio Grêmio que vai organizando os eventos. Conversa-se com a direção, tem aquele bate-papo com a direção, pensa como é que é o planejamento e desenrola, né? E vai desenrolando. Isso é importante. Eu mesmo, assim, na escola, às vezes, quando tinha eleição de Grêmio, que vinha passar a chapa, falava, galera, entra aí, a sala é de vocês, conversa com o pessoal, professor, mas você não vai ficar? Eu não fico, porque é vocês que tem que entrar aí e conversar, né? Minha presença, quanto adulto, vamos dizer assim, no meio de vocês, acaba mais atrapalhando do que agregando. É lógico, a gente, em determinados momentos, tem que dar esse espaço, né? E outros a gente tem que ou aproximar ou dar uma afastada, digamos assim, um passo atrás e observar, né? Bom, o Adam também, né, ele é o que está com o sem microfone, né, esse tipo de iniciativa ou de atividade faz com que a gente descubra habilidades nesses alunos que, por inúmeras questões, preferem estar entre os bagunceiros do que se desafiar, e em algumas vezes saem alunos que, depois do ensino médio, vai estudar teatro, design, dança, entre outras áreas relacionadas à produção de filmes. É verdade, a gente tem que também, acho que é um ponto legal, né, que você quebra um pouco aquele estigma, né, que essas áreas também são possíveis, né, de ter um emprego, né, de ter uma renda, de você conseguir, minimamente ali, você ter possibilidade de
tocar uma família, né? Bancar sua família, sustentar sua família, né? Então, é um ponto importante, né? E sair do comum, né? E um pouco mais além. Thalita, você colocou um comentário, mas você não quer falar esse comentário diretamente? Pode abrir o seu microfone. Não, posso falar também, é que enquanto o Celso foi falando, eu fui raciocinando e fui escrevendo. Entendi. Eu achei isso muito bacana mesmo, essa ideia de que todo mundo pode colaborar com a escola, né? A partir, acho que do comentário, esqueci quem foi que disse, que só os alunos bons, teoricamente, né, poderiam participar. E tem isso, né? Eu vejo, por exemplo, nas reuniões da EJA, principalmente, aqueles alunos que ainda não são alfabetizados, eles percebem que naquele espaço, a alfabetização nem faz tanta diferença, né? Ele consegue conversar de igual para igual com aqueles colegas que estão lá no mesmo grupo. Da mesma forma, os alunos da educação infantil também conseguem colaborar com os alunos de 5º ano, por exemplo, quando estão no mesmo grupo, né? E às vezes eu percebo assim, que acontece muitas vezes de as professoras da educação infantil, tomando essa questão, né, mais especificamente, né, dos alunos da educação infantil ficarem às vezes excluídos, mas às vezes as professoras também acham que eles vão se sentir deslocados, seja pelo tempo da reunião, porque o tempo da educação infantil é um tempo diferente também, né, eles precisam de, o tempo deles é bem mais reduzido, né, do que o nosso, de atenção, por exemplo, mas também de achar que eles não vão conseguir participar de igual para igual, então às vezes eu percebo um certo receio das professoras, do cuidado com os alunos delas mesmos. Então é mais ou menos isso que eu estava pensando quando esse Então, mas assim, se a gente parar para pensar que o aluno que está, por exemplo, no 9º ano, na primeira série do médio, tudo mais, ele já passou por ali, né? Então, aí acho que é a questão de fato, orientar. Ó, gente, tem os menores, eles também têm que participar, eles também têm que ser ouvidos, né? Então, assim, e aí acredito que às vezes, quando a gente dá essa demanda para eles, né, fala, ó, se coloca no lugar, porque você já passou por lá, né? Então, o aluno vai cair essa ficha, ele vai falar, opa, pera lá, né? E aí é o ponto onde a gente tem que fazer, de fato, uma intervenção para agregar, né? E assim, não simplesmente, bota os caras numa sala e deixa que eles se virem. Não. Tem momentos que você pode fazer isso, né? E tem momentos que não. Tem momentos, no primeiro passo inicial é, de fato, contribuir para que eles se organizem, né? Determinar tempo, delimitar determinados tipos de postura, né, em respeito aos colegas menores, né? Então, assim, são algumas intervenções pontuais que acabam sendo interessantes e muito importantes, né? Então, assim, de fato, as professoras de anos iniciais podem ter esse cuidado maior? Pode, né? Acho que é importante também, né? Não é demérito nesse sentido. Mas aí também é a questão e aí é o ponto onde, por exemplo, a gestão pode entrar e falar, galera, vamos fazer dessa forma, né? Vamos organizar melhor, vamos definir algumas coisas, alguns pontos comuns, né? Quais demandas que a gente tem, e aí afinando, né? Então, assim, aí também, né, querendo ou não, acaba sendo importante o papel da gestão, porque também tem muito diretor que simplesmente não contribui e acaba, assim, travando o processo, né, e tem outros diretores que, infelizmente, você tem de todos os tipos, vamos dizer assim, não cabe rotular, né, acho que não é nem legal rotular, mas você tem processos e processos, tem processos que vão andar com mais facilidade, né, porque o diretor, de fato, ele agrega, ele quer que a escola funcione dessa forma, e ele acredita nisso, e tem diretores que, infelizmente, você tem um trato mais conservador, vamos dizer assim, né, que não dá esse espaço, não delibera tanto, né, então são alguns pontos. Tem um outro comentário do Adam, né? Ele teve um caso desse, um aluno que participou das filmagens como autor, depois dos saraus, e após a saída do ensino médio, resolveu fazer curso de teatro e hoje trabalha na área e é um profissional realizado. Bacana, bem bacana. Eu tive um aluno, mas isso já faz muito tempo, foi um aluno que eu dei aula em 2009,
Eu encontrei uma vez na Paulista, ele estava saindo da Casper Libero, ele estava fazendo, se não me engano, ou era cinema, ou era TV, rádio TV, alguma coisa assim. E ele entrou lá também pelo ProUni, né? Então, assim, foi 2008, foi 2018, enfim, não vou lembrar porque é muito tempo de magistério, tem coisa que a gente não lembra, mas eu lembro que foi um aluno que eu dei aula aqui na região do Campo Limpo, né? Então é bacana, né? Você encontrar um aluno nesse sentido de ver que ele buscou algo que de fato o faz feliz, né? Enquanto profissional. Uhum. A Thaisa faz um comentário, né? Devemos estimular as múltiplas inteligências dos nossos alunos. Muitas vezes, um aluno que não vai muito bem em uma avaliação escrita, em um projeto de construção de vídeo, se destaca. Sim, de fato, né? Até às vezes eu falava na sala, né? Não fiquem tão temerosos com a avaliação. Eu sei que no dia você pode brigar com o namorado, com a namorada, o cachorro fugiu, né? Mas vamos ter tranquilidade, né? Pelo menos para dar aquela quebrada no clima de tensão que é da prova, na verdade. Mais alguém? Quer alguém abrir o microfone? É só levantar a mão, por favor. Bom, tem mais um comentário do Adams, né? Mais uma amostra de que a educação liberta, a educação transforma. E um projeto desse é a educação, diferentemente do que pensam muitos gestores, pois alguns pensam ser perda de tempo. Tem muito gestor que acha que se movimentar a escola dessa forma você está bagunçando, né? Mas um ponto que meu orientador, às vezes, ele falava muito quando eu comecei a fazer esse trabalho, transformando ele em iniciação científica, né? Fazendo mais a parte conceitual, tal, e análise mesmo do material que a gente tinha, né? Ele falava assim, a questão muitas vezes não é só o gestor, né? Você tem lá o inspetor de aluno, que também precisa ser trabalhado, você tem o pessoal da cozinha ou da limpeza, que também precisa ser trabalhado, porque às vezes esses demais funcionários, eles acabam também tendo contato com o aluno, só que se você não também os informa, né, e é necessário que eles saibam o que está acontecendo na escola, eles também geram esse tipo de, digamos assim, de chiado no meio da conversa, né? Então, assim, daí é um outro ponto, né? Além da gestão, os demais funcionários, porque daí a gente também tem essa interação, porque às vezes o funcionário da escola também, em certa medida, ele contribui para a aprendizagem do aluno, né? Na conversa de corredor, na conversa no pátio, né, ali na hora de servir a merenda, né, então são alguns pontos também, acho que só agregando esse comentário do Adams também, acho que vale pensar também um pouco. Mais alguém quer fazer algum comentário, quer abrir o microfone, quer fazer uma questão? Ninguém quer fazer mais nenhuma questão, não quer mais fazer nenhum comentário, quer fazer alguma pergunta? Adam, pode falar, eu disse, eu tenho, né? eu tenho. Só que ele está sem microfone, que pena, né? Seria bom poder bater um papo com você, Adam. Pode escrever, a gente espera. Esse que é o lado ruim da tecnologia, você não tem o microfone, faz uma falta danada nessa hora. Isso faz sim, porque a interação fica mais truncada, né? Sim.
Você lê aí mesmo, Celso? Espera aí que subiu 2 perguntas aqui. Vamos lá. É verdade. Não sei se o professor falou, mas eu quero saber como foi a culminância desse projeto. Você realizou uma amostra de vídeos para a escola toda, enviou para algum festival? Então, Adams, eu participei, no caso, na época, quando eu estava na diretoria de ensino, fazendo planejamento e replanejamento, né, com o pessoal de ciências humanas, a gente recebeu, né, um encarte da Mostra Internacional de Cinema em Direitos Humanos. Nesse caso, nesse primeiro passo, a gente se inscreveu, né, escreveu a diretoria, e essa mostra, ela foi até uma das palestras que eu dei na segunda-feira. A Mostra Internacional, você pode se inscrever enquanto pessoa física ou enquanto entidade, né, enquanto instituição. E daí a gente começou a participar nesse primeiro ano, foi 2015. A princípio, nós fizemos uma formação direcionada para professores de ciências humanas, né? Então foram 2 dias de evento, sendo o primeiro dia de evento com um filme específico para professores de história e geografia. Então a gente passava o filme, trazia um palestrante para fazer um bate-papo com os professores na sequência. No segundo dia, o pessoal de filosofia e sociologia, também nessa mesma estrutura, passava-se o filme e depois entrava um palestrante para bater um papo, né? No segundo ano, como a gente já estava inscrito, eles já começaram a mandar os e-mails automaticamente, mencionando, a partir de tal data, abre inscrição. Só que nesse segundo ano, que foi exatamente 2016, foi quando eu estava bem mais próximo dos grêmios, acompanhando a eleição de grêmio em unidade escolar, fazendo formação em escola para alunos de grêmio, né, tipo, falando a importância de ter estatuto, de como se organizar, de como fazer uma eleição. Daí foi quando eu propus para a equipe, falei, galera, o pessoal de humanas, né, a professora Priscila, o professor Vanderlei e o professor Pedro, falei, vamos trazer alunos de grêmio para discutir isso, né, para debater essa parte de direitos humanos, porque eu acredito que eles podem também contribuir para o trabalho do professor, porque a gente está fazendo formação só para o professor. Vamos dar esse passo a mais? Porque daí fomos atrás de correr com legislação. A legislação permite a gente trazer aluno para a diretoria de ensino? Não tem nada dizendo nem que sim, nem que não, né? Isso na rede estadual. Falei, bom, se não diz nem que sim, nem que não, vamos tentar fazer. A princípio, eu apresentei a proposta para a minha diretora de núcleo pedagógico, ela falou, legal, é uma boa proposta, só que você tem que ter o aval do dirigente. Aí fui lá atrás do dirigente, bater um papo com o dirigente. Na época era o professor Sandoval Cavalcante, que estava como dirigente lá na SUM. Não, professor, tem essa proposta aqui, assim, assim, assado, o senhor autoriza a fazer? Ele falou, se vocês derem conta, boa sorte, né? Então, assim, organizamos autorização, conversamos com os professores responsáveis de cada escola, fizemos toda uma parte logística para levar esses alunos. Daí passaram a ser 3 dias de mostra. Primeiro dia, como no ano anterior, pessoal de História e Geografia. No segundo dia, o pessoal de Filosofia e Sociologia. No terceiro dia, o professor responsável pelo grêmio, o presidente e vice-presidente, né? E aí, eu convidei um professor de arte, lá da diretoria, que tem muito conhecimento nessa questão de cinema, e principalmente de fazer filmagem com celular, enfim, outras coisas. E capacitamos os alunos, né? E falando, tá aqui lançado o edital, né, para participação do Festival de Curtas da diretoria. E daí foi quando os alunos começaram a fomentar e participar, né? E daí foram 2 anos seguidos, enquanto eu estive lá, frente à pasta de sociologia, né? Que foi muito legal. E aí os filmes, esses 2 filmes são parte do resultado que foi produzido, né? Então, até por isso, foi uma das coisas que me motivou a fazer a iniciação científica, né? Então, foi muito bacana. Quando eu fui para a escola, eu desenvolvi já um outro tipo de atividade, que seria a entrevista
com os imigrantes, né? Ali na região do Campo Limpo a gente tem muito pessoal de Angola, tal, tudo mais, que vive ali na região do terminal Campo Limpo. Então, aí eu só mudei um pouco o foco, né? Mas foi nesse sentido que, digamos assim, que se deu todo o processo, né? Espero que eu tenha contemplado aí. Aí tem o Henrique e a Elaine, acho, 2 comentários. Você quer ler? Você quer que eu leia? Pode ler enquanto eu tomo uma aguinha, por Tá favor. bom. Celso, se puder, comente sobre a percepção que você tem sobre os alunos que se colocam neste lugar do protagonismo. Esse é do Henrique. Tá, obrigado, Henrique, pela pergunta ou comentário. Eu acho que, assim, minha percepção nesse sentido do aluno se colocar é muito importante porque a gente tem uma responsabilidade, mas é interessante, né, você mostrar para o aluno que ele também é sujeito do processo, né, ele não é passivo, ele também é um sujeito envolvido no processo, e que, no caso, esse protagonismo vai ser, de fato, importante para a aprendizagem dele. Né? Então, assim, pegar um pouco do que eu tenho de experiência no magistério, que tem muito aluno que fala, professor, eu detesto fazer seminário, não gosto de seminário, né? Mas daí, geralmente, eu procurava falar para eles, é importante que vocês falem, né, de frente para o público, porque no contexto atual que a gente tem vivenciado, se você for fazer uma entrevista de emprego, se você não souber se colocar para o entrevistador, né, e se você não falar gíria, você saber falar um pouco de si, né, e ter uma fala um pouco mais fluida, né, é importante que daí você tenha essa possibilidade de buscar um emprego. Então, eles começavam a sacar um pouco, até falava, eu quero que vocês errem aqui, vai apresentar um seminário, erra aqui, porque daí eu vou bater um papo com vocês, vou falar o que vocês podem melhorar, como que vocês podem melhorar, e aí a gente vai afinando um pouco mais isso. Mas daí falava, é responsabilidade de vocês, eu não quero que vocês falem como um professor que chega aqui e dá aula, né, mas eu quero que vocês tenham essa desenvoltura de poder se comunicar, né, porque é necessário que a gente se comunique, né, então é importante essa questão do protagonismo fazer com que ele se perceba sujeito na ação, né, então assim, boa parte desses alunos, quando tinham essa percepção, falavam, nossa, dá para fazer mais coisa, eu tenho X dificuldade, até mesmo na própria aprendizagem, o aluno ele passa a ter essa digamos assim, essa desenvoltura de chegar e falar, professor, passou tal coisa, não entendi, pode me explicar de novo? Ou onde que eu consigo entender melhor isso? Como o senhor pode me explicar melhor isso? Então, o aluno não fica na defensiva no processo, né? Ele participa de fato do processo, ele não entendeu, ele vai perguntar, ele quer saber mais coisa, ele vai pedir dica, ele vai correr atrás, né? Então, ele vai já trilhando, vendo que ele tem possibilidade de ser autônomo no processo, né? Isso é importante. Bom, a Elaine faz uma pergunta. Gostaria de saber se há algum tipo de assessoria para escolas públicas em relação a como montar grêmios nas escolas, ou como conseguir mantê-los ativos sem que seja necessário depender de um professor, como desenvolver ou articular isso? Obrigado pela pergunta, Elaine, desculpa. Então, assim, eu vou te falar da experiência que eu tenho da rede estadual, né? Geralmente, a rede estadual, dependendo também, isso vai variar, estou falando do exemplo que eu tenho, porque trabalhei um tempo na diretoria de ensino. Geralmente, a diretoria de ensino traz esse fomento para as escolas, né? Isso na rede estadual. Para fazer um Grêmio ficar ativo, como até comentei com a Thalita no início, né? Vamos supor, minha escola não tem Grêmio, nunca teve essa tradição de Grêmio estudantil, mas eu quero fomentar isso. Primeiro fazer que os alunos entendam qual que é a importância do processo de você ter um representante de sala, né? Então, mas só que assim, não é porque o Joãozinho ou a Mariazinha são os melhores alunos, então eles têm que ser o representante de sala. Não. É de fato quem eles se identificam
né? Explicar para eles qual que é o processo de representatividade. E aí, dependendo de quem for o professor, desenrolar isso em relação, por exemplo, ao contexto político. Né? Falar, ó, você vai lá, o pai de vocês vai lá votar, ou vocês que já têm idade vão lá votar, você está pedindo para aquela pessoa que você está votando te representar. Então, funciona da mesma forma na escola. Né? Deixar isso claro para eles. Trazer o contexto da interação entre os períodos, né? Não fragmentar a escola em 3 partes, ou em 2 partes, dependendo de quantos períodos a escola tiver, né? Fazer com que esses alunos interajam entre si, porque às vezes, que nem, por exemplo, o aluno que entra na primeira série do médio, e vamos supor que na sua escola, que seja só de ensino médio, é à tarde, ou então, por exemplo, ou de manhã, que o aluno só frequenta aquele período. Ele tem que conhecer os colegas que estão em outros períodos, porque mais cedo ou mais tarde ele vai mudar de período. Ou ele vai para o noturno, ou ele vai para a tarde, ou ele vai para a manhã, enfim, ou vai ficar no mesmo período, vai depender de como a escola tem essa estrutura. Então, assim, mostrar que ele tem que interagir com os colegas de outro período e trazer essa conversa entre as turmas. Outro ponto, né, falar para eles que é possível, e aí também vai da gestão, mostrar que é necessário, além de você ter um conselho escolar, ter um grêmio que faça esse diálogo por parte da representatividade dos alunos, né? E aí já é um processo um pouco mais demorado. Não vou dizer que dá para fazer isso em um ano. Se eu falar que dá para fazer em um ano, é mentira. Isso aí vai 2, 3 anos, e aí vai dependendo da demanda que você vai recebendo na escola e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Então, assim, tem escolas que demoram 3, 4 anos para montar um grêmio que seja consolidado. Porque daí você forma uma turma, né? Você constitui uma turma. Acho que, peraí, minha conexão caiu bem na hora da sua resposta. Tá, mas daí vai estar gravado, acho que você consegue pegar. Um grêmio, muitas vezes, ele não é consolidado num único ano letivo, ele é consolidado ao longo de alguns anos letivos. Porque, vamos supor, para quem tem escola de anos finais, do ensino fundamental e ensino médio, você vai pegar aquele aluno do 6º ano e vai começar a fomentar essa questão da representatividade com ele no 6º ano. No 7º ano, ele já vai começar a entender um pouco melhor o processo. E assim por diante. Quando ele chegar, por exemplo, na primeira série do médio, se for uma escola que tenha os 2 segmentos, ele já vai saber. Mas daí ele vai ser o quê? Daí você tem que... O protagonismo entra nesse ponto. Você tem que fomentar nele para conversar com a garotada que está entrando no 6º ano, que passou pelo mesmo processo que ele. E aí você vai construindo aos poucos. Né? Porque quem vai fomentar o grêmio é aquele aluno que é mais velho na escola, geralmente é da 3ª série do médio, do 9º ano, né? Então, assim, só que você tem que sempre lembrar para esse aluno, ó, você vai sair da escola, então você tem que deixar um legado para quem vem depois. Então, é parte desse processo, ao longo do tempo, ir fazendo essa construção, e sempre botando essa pilha no aluno, de mostrar que ele é responsável, que ele tem que participar do processo e que o processo depende da demanda dele. Né? E aí também a questão da gestão, procurar otimizar esses espaços de diálogo. Né? Então, mostrar que, ó, gente, vocês estão começando agora, porque, por exemplo, você pega alunos que são os menores. Ah, mas eu queria fazer tal coisa que o pessoal de X série faz. Então, não é o seu momento, mas caminhando até lá, você vai poder fazer, e daí você vai poder também contribuir para aquele que vem depois de você nessa sequência da aprendizagem, né? Então, esse é um ponto importante, a gente ter clareza que é um processo contínuo, né? Ele tem um começo, então vamos supor, vou fomentar, e aí também cabe da escola pensar, vou fomentar primeiro só com o pessoal daquela série inicial, e daí, conforme for passando os anos, eu vou desdobrando isso ao longo de X tempo, ou não, vou pegar todo mundo, vou começar a fazer esse fomento, para que daí eu já tenha algum outro processo. Aí depende muito de como é o ambiente da escola, como se pontua isso, né? Então, não vai ser imediato. Né? Você fala, montei o Grêmio e está funcionando esse ano. Tá, ele vai funcionar esse ano. Mas se seus alunos forem embora, ele morreu. Né?
Então, e aí também a questão a questão, digamos assim, de fazer a escola ter a tradição. É a mesma coisa, por exemplo, se eu chegar e perguntar aqui para qualquer um de vocês, quando que a escola começou a fazer festa junina, por exemplo? Ninguém vai saber. Ah, minha escola sempre teve, porque sempre teve festa junina. É a mesma coisa em relação ao Grêmio. Você dando o passo inicial e fazendo que ele seja fomentado ano a ano, ou pelo menos que você garanta que a estrutura principal, que são os representantes de classe, eles permaneçam sempre ativos. Então, assim, ao longo do tempo, você vai ter alunos mais engajados, e ao longo do tempo, você vai ter essa possibilidade de fazer o Grêmio, que daí você vai chegar para a escola e falar, então, gente, quando começou o Grêmio aqui? Ah, não sei, sempre teve Grêmio. Né? Então, assim, daí, no caso, é importante também, uma outra coisa que agora eu lembrei disso, é importante ter registro. Né? Tem atividade, teve determinada ação, teve determinado evento que eles fizeram, é importante que se registre para ter isso na memória, porque exatamente conforme for esse decorrer de tempo, você tem material para apresentar para quem está chegando. Né? Então, assim, teve uma gestão de X ano que fez isso, a outra gestão fez tal coisa, o que vocês querem fazer? Vocês querem fazer a mesma coisa ou vocês querem criar algo novo? E aí também entra como um desafio para quem tiver como gestão vigente ou representantes de classe que estejam vigentes naquele momento. Então, é muito importante que, isso é uma das coisas que geralmente a gente acaba esquecendo, até mesmo pela correria do dia a dia, que é ter o registro. Né? Vai ter determinada situação, tem que ter uma ata. Aí também aquilo, o professor que registra a ata, não, os alunos você pode explicar para eles como é que se faz uma ata, como é que se faz um livro ata, para que serve, e aí falar, gente, tá aqui, vocês têm que registrar tudo que vocês fizerem, né? Porque daí, vamos supor, um dia que chega alguém da direção lá, ou o supervisor de ensino, fala, eu quero ver o que o Grêmio está fazendo. Como que se apresenta? Se não tem um registro, né? Ou até mesmo mostrar para a própria diretoria, ou para a própria ADRE, tem que ter o registro. Então, são pontos que, nesse processo, é muito importante a gente ter essas evidências e essa noção de que não é algo imediato, é um processo, né? É devagarinho, aos poucos. Né? E até mesmo é importante a gente ter essa clareza, porque até como alguém já mencionou aqui no chat, eu não sei se foi a Thalita que falou, ou foi alguma outra colega, algum outro colega que mencionou, né, que você tem professores que não compreendem o processo. Né, então, ao longo desse prazo que você vai tendo a possibilidade de fazer o convencimento do colega. É ao longo desse prazo que você vai chegar no inspetor de aluno, no tio da cantina, na moça que está na cozinha fazendo refeição para eles e falar, o Grêmio funciona dessa forma, é assim que vai funcionar, é assim que a gente pode organizar a garotada aqui, né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ir fazendo e só ao longo desse tempo que vai sendo feito essa possibilidade organizacional da escola, né? Tem, acho que um comentário aqui da Thalita, né? Ela fala assim, importante essa observação quanto à questão do tempo, Celso. Às vezes somos muito imediatistas. Isso é verdade, né? Já como diz o próprio Bauman, né? A gente vive em tempos líquidos, né? Então é tudo para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Mais algum comentário? Mais alguma questão? Helene. Não, eu queria só complementar esse comentário que eu fiz, né? Porque muitas vezes a gente cria um Grêmio naquele ano, quer que já tenha um resultado naquele ano, quer que já tenha uma produção naquele ano, e assim, eu fico muito... me sinto muito contente de saber que o prazo não é esse, né, de um ano, que você precisa ir construindo aquilo, esperando que aquele aluno fique mais tempo com você na escola e que possa ir participando desse processo, né? Eu acho que isso acaba indo ao encontro do que eu falei em relação à EJA, no curto espaço de tempo, que muitas vezes os alunos que passam, pelo menos assim, na minha escola, a EJA é de ensino fundamental.
Então, muitas vezes, os alunos vão só para concluir o que seria equivalente ao 9º ano. Então, o aluno vai ficar com a gente por 4 meses, né? E aí, ou não se interessa, porque acha que não vai poder dar continuidade, ou o que me deixa um pouco mais triste, ele se interessa tanto e logo já acaba, né? Então, o tempo que ele tem de construção dessa autonomia num espaço como esse acaba sendo muito curto, né? E aí a gente fica querendo, não, ele tem 4 meses, vamos tentar fazer alguma coisa para ter um produto, né? Se fala muito em produto também. E assim, me reconforta muito a ideia de que não, que isso vai ter que ser um processo, né? Acho que os alunos que ficam na nossa escola, que é de ensino municipal, em Santo André, eles ficam no máximo 7 anos, né? Contando da educação infantil até o 5º ano, né? Os que ficarem mais tempo vão ficar por 7 anos. Então, talvez seja um tempo bacana, né? Para construir alguma coisa. Obrigada. A Elane só fez um comentário, agradeceu, né, pela explicação e comentou que realmente é um trabalho árduo, mas os resultados valem a pena. Eu espero que eu tenha conseguido retomar um pouquinho do que ela perguntou lá no começo para concluir, né? Para não ficar tão solta assim a fala. Uhum. Mais alguém? Querem comentar? Acho que ninguém mais está escrevendo, nem levantou a mão. Bom, a Helene contemplou sim. Bom, se ninguém for mais fazer nenhuma questão, né, então a gente agradece, né, eu, em nome da organização, agradeço ao professor Celso, né, por essa grande contribuição, né, acho que todos ficaram muito satisfeitos, né, com a atividade, eu acho que foi muito importante, e avisar que alguém perguntou da lista de presença, não se preocupe, não tem lista de presença, porque eu tenho um aplicativo que capta automaticamente todos que entram na sala, né, então eu pego a lista completamente das salas, tá bom? Então, acho que agradecer a todos, né, agradecer ao professor Celso e a todos por ficarem até essa hora, né, nessa atividade, e bom descanso a todos, e provavelmente essa é uma das últimas atividades que a gente tem do Encontros Pscola, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado a todas e a todos, obrigado pela contribuição. Deixa eu só parar a gravação também, né?